7 horas e 16 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, você pecuarista, para você, produtor rural. Mais uma semana que se inicia e hoje, dia 3 de julho de 2017, já estamos no segundo semestre do ano. E a partir de agora, você tem muita informação. E entre os destaques da edição de hoje, você vai ver. Você vai acompanhar uma análise sobre o atual mercado da pecuária de corte brasileiro, uma análise feita pelo CPEA. Câmara Federal autoriza produtor rural a fazer empréstimo utilizando a propriedade como parte de pagamento. E o preço do leite no estado do Rio Grande do Sul aponta a variação da terceira para a quarta semana do mês de junho. O cenário é de baixa para os preços do Complexo Carnes. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E eu começo a edição desta segunda-feira falando sobre uma informação importante sobre a comissão mista que aprovou no Senado um parecer à medida provisória que aumenta a punição para quem vender carne bovina de má qualidade ao mercado. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem mais informações. Após a Operação Carne Fraca da Polícia Federal e das exportações de carnes brasileiras embargadas nos Estados Unidos, a Comissão Mista do Senado e da Câmara vota a medida provisória que eleva o valor da multa para quem infringir normas de inspeção sanitária. Vai aumentar a pena para os infratores. O governo agora vai ter um instrumento maior, aplicando uma pena maior e até fechando estabelecimentos, fechando fábricas, por exemplo, para que o povo brasileiro não passe pelo vexame que nós passamos recentemente. O órgão responsável pela fiscalização é o Serviço de Inspeção Federal, ligado ao Ministério da Agricultura, que tem um selo de qualidade para produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis. Atualmente, o Serviço de Inspeção Federal tem atuado em mais de 5.000 estabelecimentos. A votação terminou com a medida provisória 772 de 2017 aprovada e com o valor máximo da multa de até R$500 mil mantida para quem descumprir as normas de inspeção sanitária. Camila Xavier para o SBA. E a arroba do boi gordo caiu 17,7% durante o mês de junho. Maior queda histórica analisada pelo CPEA. Um ano atrás, a arroba do boi gordo estava em R$ 156,67. E na parcial do mês de junho, essa média ficou em R$ 130. Para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, a gente conversa agora com a pesquisadora do CPEA, Mariane Crespolini. Mariane Crespolini fala com a gente. Mariane, essa média foi uma média histórica de queda para o mercado do boi gordo. Será que isso pode comprometer o ponto de equilíbrio na negociação final do boi gordo? Sim, Antônio, essa queda excessiva ela é preocupante, né? Para o período de junho a junho, essa foi a maior queda da série histórica do CPEA, que para o boi gordo começou em 1997. De junho de um ano a junho de outro, nunca o boi caiu tanto como a gente observou agora 2016 para 2017. O grande perigo disso, né, a pecuária passa por uma crise muito séria, o setor passa por uma crise muito séria, e o perigo disso, né, esse comprometimento é comprometer a margem do produtor, né? O pecuarista ele está num momento muito difícil, onde, principalmente agora nesse mês de junho, que a gente está na safra do boi, tem mais boi ofertado, e nós, inclusive, temos escutado de alguns pecuaristas assim, olha, eu quero vender meu boi, o problema é que alguns frigoríficos, os frigoríficos da minha região, estão com a escala tão preenchida que eu não estou conseguindo sequer vender esse animal. E isso também explica essa queda de preço. Perfeito.
Também só deixa eu fazer aqui uma retificação, a queda de 17,7% foi nos últimos 12 meses, na comparação desse período de junho de 2016 a junho de 2017. Mas também o que apresentou recuo foi o mercado de reposição. A queda do preço do bezerro, na comparação entre junho de 2016 e junho de 2017, foi de 18,4%. Mariane, conta pra gente, esse recuo do preço do bezerro foi em decorrência ao mercado do boi gordo ou é típico para essa época do ano o mercado de reposição apresentar um valor bem inferior ao resto do ano? Antônio, essa baixa do mercado de reposição, ela pode ser explicada por dois motivos. Bom, o primeiro é próprio da produção. Os preços do bezerro começaram a subir no final de 2012, subiram em 2013, 2014, 2015 o preço do bezerro bateu recorde. Ele chegou a R$ 1.500. Eu ouvi de alguns criadores assim, a vaca nunca foi tão linda. Que é o quê? Ele passou a olhar para a fêmea, ele passou a olhar para a matriz dele, como uma forma dele ganhar mais dinheiro. O bezerro estava remunerando muito bem. A cria recuperou muito as margens. O produtor, ele reage a preço. O que muitos criadores fizeram? Primeiro, passaram a segurar suas fêmeas, né? Não mandaram elas para abate, reduziram o descarte. E muitos criadores também investiram em produtividade, né? Eles investiram em maior suplementação, genética, o que fez com que em 2016, nós já vimos uma oferta maior de bezerros e agora, em 2017, essa oferta aumentou ainda mais. E aí, é a lei da oferta e procura. Tem mais oferta, né? Vamos dizer assim, que essa procura por bezerro se mantivesse estável e só essa maior oferta já fez com que os preços do bezerro cedessem. Bom, e aí a gente vem o segundo fator, que é a procura. Eu compro o bezerro e o mercado físico do boi gordo está derretendo. Eu tenho ânimo para pagar mais por um bezerro? Eu tenho mais oferta de bezerros e eu, terminador, o produtor que faz recria e engorda, eu também estou receoso com o mercado. Então, o segundo fator é que sim, há uma transferência, ainda que ela não seja direta, dessa queda do mercado físico do boi gordo para o bezerro. Quando eu falo que ela não é direta, é isso. É a percepção do terminador que ele precisa negociar um pouco mais, porque tá difícil para ele, com essas quedas da arroba, ele repassar esse preço para o criador, né? Para o terminador, o que a gente tem falado muito, Antônio, é que assim, ó, esse é o momento, esse bezerro que ele tá comprando agora é um boi gordo 2018 ou 2019, em que o cenário pode ser diferente. Ok, nós perguntamos sobre o boi gordo, sobre o mercado de reposição, mas o mercado de carne bovina sem osso não apresentou esse recuo conforme apresentou os outros dois mercados. O mercado de carne bovina no atacado com osso apresentou um recuo de apenas 1,2%. Vamos perguntar para a Mariane. Mariane, como que está o momento para a pecuária brasileira no setor de carnes? Antônio, essa é a pergunta mais delicada da nossa entrevista, né? Por que os preços no mercado atacadista, eles caíram muito menos do que o elo inicial da cadeia? Bom, além do que eu já expliquei, né, esse movimento, a questão de uma maior oferta neste ano, a demanda ainda sem fôlego para absorver o excedente produzido, após a Operação Carne Fraca e os desdobramentos da delação, a principal indústria do setor reduziu expressivamente o volume de animais abatidos. Com isso, as indústrias concorrentes passaram a preencher suas escalas de abate com muito mais facilidade. Isso permitiu que estes agentes, essas outras indústrias, elas tivessem um maior poder de negociação com o produtor. Este cenário, Antônio, ele é agravado por um fenômeno na economia que a gente chama assim, o pecuarista ele é tomador de preço, né? O que isso significa? São muitos pecuaristas que raramente são unidos e comercializam junto, né? Então, eles têm pouco poder de negociação de preço, né? Alguns produtores, por exemplo, negociam uma vez por ano. Então, ele é muito pequeno e muito pulverizado frente ao elo intermediário da cadeia, né? No caso, o elo intermediário da cadeia é a indústria, ela é mais concentrada, mais organizada. O mesmo acontece com o mercado atacadista. Então, o que acontece? Houve uma administração dessas compras de carne
a ponto do mercado atacadista não ser inundado com muita carne, né? Além disso, há alguns indícios, né, que a economia já está dando, de ligeiras recuperações de consumo, né? Alguns indicadores macroeconômicos têm melhorado, né? O PIB no primeiro trimestre cresceu em relação ao último trimestre de 2016, e apesar de toda essa discussão política, essas incertezas, há alguns sinais de recuperação nesse sentido. Puxando o gancho para a nossa primeira pergunta, né, que você mencionou os Estados Unidos, uma solução para a cadeia vencer os desafios de 2017 estaria justamente no aumento das exportações. Porém, essa tem sido uma oportunidade que tem sido prejudicada pelos problemas de imagem na cadeia, né? Efetivamente, no volume acumulado do ano, o volume exportado ainda é menor que o do primeiro semestre de 2016. Nós conversamos com a Mariane Crespolini, ela que é mestre em economia pela Unicamp, também pesquisadora do CPEA. Mariane, muito obrigado pelas informações, pela participação. Muito obrigada pelo convite, Antônio, estamos à disposição. Gostaria de convidar os pecuaristas que estão nos ouvindo a serem colaboradores do CPEA, né? A relação do CPEA com os pecuaristas é de colaboração. Os pecuaristas informam seus negócios ao CPEA. Comprei bezerro, vende boi gordo. E o CPEA elabora as mínimas, médias e máximas desses negócios em 24 regiões do Brasil, todos os dias. O CPEA guarda sigilo absoluto das identidades dos colaboradores e, ao colaborar, não tem custo nenhum, o pecuarista tem uma área restrita, de acesso restrito ao nosso site, também no nosso aplicativo, onde ele tem um resumo das informações de mercado. Muito obrigada! Por aqui é dia de homenagem, viu? A gente começa essa segunda-feira falando sobre o programa Mercado Futuro, apresentado pelo jornalista Antônio Resch, que agora, neste mês de julho, completa 15 anos. É o programa que tem mais tempo de casa aqui no canal do Boi. Para você acompanhar um pouquinho da trajetória do Mercado Futuro, veja só essa matéria feita pela jornalista Juliana Casanato. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês. O Mercado Futuro estreou no canal do Boi, apresentado pelo jornalista Antônio Resch em julho de 2002, com transmissões ao vivo da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, hoje a B3. Um dos mais antigos e prestigiados jornalistas do agronegócio brasileiro, Antônio Resch se destacou nestes 15 anos como entrevistador dos protagonistas de grandes temas do setor. Nas conversas, no formato de talk show, debateu questões que marcaram e ainda marcam o meio rural. Foi também didático na condução do programa, esclarecendo as negociações dos mercados futuros e as operações das commodities agrícolas e financeiras. Antônio Resch, com a tarimba de 46 anos de jornalismo, ganhou notoriedade, entrevistando personalidades do agronegócio, empresários, operadores de mercado, pesquisadores e produtores. Além das conversas sempre marcadas pela descontração, bom humor e otimismo, Resch apresenta análises de mercado agropecuário e as tendências da economia do Brasil e do mundo. Boa parte desse acervo pode ser revista no YouTube. Suas opiniões e as de seus entrevistados têm sido uma referência ao agronegócio brasileiro. Para o jornalista, a missão do programa é ajudar o produtor a compreender os processos de negociação na Bolsa de Mercadorias e melhorar a gestão e a administração dos negócios dentro das propriedades. Mercado Futuro, todos os dias, de 1h30 às 2h. Há 15 anos, no canal do Boi. Daí nossos parabéns, então, a equipe do Bom Dia Produtor parabeniza o Mercado Futuro pelos 15 anos de existência. Parabéns, Resch. E agora o assunto é o mercado do boi gordo. Você pôde acompanhar na última semana que o mercado do boi gordo voltou a apresentar quedas expressivas. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, em pelo menos 15, a arroba do boi gordo voltou a recuar. E os preços, eles foram negociados abaixo da referência. Vamos acompanhar como foi o fechamento na última sexta-feira com os números da Scott Consultoria? Vamos lá.
Começando com a região sudeste do país, onde não apresentou aqui nenhum tipo de alteração. Você acompanha os valores, Barretos e Araçatuba em São Paulo, batendo R$ 127,00. Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 122,00. Aqui temos em Minas Gerais Norte também R$ 122,50. Partindo para o Triângulo Mineiro, R$ 121,00. A parte sul de Minas, R$ 119,00. Rio de Janeiro, a R$ 123,00. O maior valor de comercialização aqui no estado do Espírito Santo, a R$ 126,00. Também aqui batendo muito próximo de Barretos e Araçatuba. E já na região sul, tivemos queda na última semana. Você pode acompanhar aqui que houve queda na região noroeste do Paraná, houve queda de R$ 1,00, fechando a R$ 127,00. Já na região oeste de Santa Catarina, apresentou queda de R$ 3,00, fechando a R$ 143,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou em R$ 4,75 o quilo vivo do boi gordo e em Pelotas R$ 4,70 o quilo vivo. Região Centro-Oeste chegando na tela do seu televisor. Vamos aqui para a parte de Mato Grosso do Sul e também Goiás, onde também não teve nenhuma alteração. Seguem os valores. Parte aqui Goiânia, R$ 116,50. A parte sul de Goiás também, R$ 115,50. Campo Grande e Dourados com o mesmo valor de comercialização, R$ 118,00 para o preço do boi gordo à vista e Três Lagoas, R$ 119,00. Vamos agora para mais praças da região Centro-Oeste. No Mato Grosso, em Cuiabá, fechou a R$ 117,00, no Norte, R$ 117 também, igualmente para a região Sudeste. Já na região Sudoeste, fechou a R$ 118,00 a arroba do boi gordo. Vamos subir a região aqui do país, vamos lá para o Nordeste acompanhar onde teve uma alta de 50 centavos no oeste da Bahia. Estava 138, foi para 138,50. Alagoas, o maior valor, R$ 153,00. A parte sul da Bahia, 135 e oeste do Maranhão, R$ 121,00. E pela região norte do Brasil, tivemos queda. Houve queda no Marabá, também Redenção, Pará e no sul e no norte do Tocantins. Você acompanha aqui, ó, no Acre fechou a 114,50, Redenção com baixa fechou a 115,50, Marabá também com baixa 115,50, Paragominas R$119,00, região sudeste de Rondônia 115,50, região sul do Tocantins 114,50 e na região norte do Tocantins 115,50. Cotações da arroba do boi gordo. E você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país. Para complementar as informações referentes à semana anterior, a gente vai acompanhar o fechamento de sexta-feira, onde a pressão baixista ainda persiste. Quem mostra para você os detalhes é Scott Consultoria. Olá, aqui é Gustavo Aguiar. Hoje eu venho trazer informações sobre o fechamento do mercado do boi para essa sexta-feira, dia 30 de junho de 2017. Bom, sexta-feira, fechamento de semana, também coincide com o fechamento do semestre hoje, né? O que a gente tem é um mercado num ritmo um pouco mais lento em função de ser um fechamento de semana, que é um cenário típico, né, para o mercado do boi. Mas em compensação, que o cenário de baixa ainda persiste, as tentativas de compra abaixo da referência ainda são uma realidade em grande parte das regiões pesquisadas. Na Praça de São Paulo, que foi verificado, foi uma queda na referência a prazo para o preço do boi, cotado hoje em R$ 130,00 por arroba, isso já descontando o fundo rural, à vista a referência está em R$ 127,00. Esse movimento de pressão de baixa ainda é verificado em decorrência de uma escala de abate relativamente confortável para as indústrias, né? Em São Paulo, essa escala tende em média aproximadamente a 5 dias úteis, então, o que demonstra que não há um grande aperto nas programações e os frigoríficos optam por comprar, além desse período de tempo, somente mediante preços mais baixos, né, ou negócios mais convidativos. Esse cenário pode ser verificado em escala nacional, com certas alterações dependendo da região, mas o fato é que a pressão de baixa ainda está instalada no mercado. E no fechamento de hoje a gente teve um recuo em algumas praças, estando aí Paraná, Santa Catarina, Pará,
Tocantins Sul, Tocantins Norte, então a região norte, pegar Tocantins, Pará, Rondônia, são estados que têm tido aí uma queda de preço um pouco mais substancial nos últimos dias. Então, o grande resumo é esse: no mercado da carne houve uma estabilidade, mas ainda existe uma pressão de baixa tentando ser imposta nos preços do boi, em decorrência de uma escala relativamente confortável para as indústrias. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zootecnista e consultor da Scott Consultoria. E agora o assunto, a previsão do tempo. Na região centro-oeste, o declínio da umidade do solo é em decorrência da diminuição das chuvas. E isso tem afetado, logicamente, que as pastagens pela região. A Nadiara Pereira traz para você agora as informações direto da Somar Meteorologia. Nadiara, bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos que nos assistem. O tempo seco ele continua predominando sobre a maior parte do centro-oeste ao longo desta semana. E com isso, a umidade no solo tende a cair ainda mais, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, onde a chuva já cortou um pouco mais cedo durante o outono. E nestas regiões, o solo já está mais seco. O nível de umidade varia em torno de 10% a 20%. Em Mato Grosso do Sul, choveu bem até o final do outono, início do mês agora de junho. Então, o nível de umidade no solo ainda varia em torno dos 60% até 70% nestas áreas em verde e azul do mapa. Ao longo desta semana vai até voltar a chover sobre o sul de Mato Grosso do Sul. Na segunda metade da semana, o volume de água deve ser baixo, mas deve atingir aqui partes do sul e oeste de Mato Grosso do Sul. No restante do centro-oeste, essa semana será marcada por tempo bastante seco. No decorrer da próxima semana, tempo ainda bastante seco na maior parte do centro-oeste e possibilidade de uma chuva bem isolada apenas em algumas cidades que fazem fronteira com o Paraguai. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Tá certo, Nadiara Pereira. Por aqui a gente tem mais informações de, olha só, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer contratar temporariamente médicos veterinários. O objetivo dessa contratação também é aumentar a fiscalização e a qualidade da carne bovina exportada. Acompanhe direto de Brasília com Camila Xavier. A contratação temporária de médicos veterinários foi solicitada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao Ministério do Planejamento. A medida visa pacificar o problema criado pela necessidade de contratar auditores fiscais, até que seja realizado concurso público, para aumentar o quadro dessa categoria de profissionais no Ministério. Já há alguma norma que o Ministério da Agricultura editou, em instrução normativa, portarias, regulamentando uma maior aperto na fiscalização da indústria que exporta para os Estados Unidos. O que nós compreendemos como absolutamente natural, que haja essa auditoria, essa maior fiscalização por parte do Ministério da Agricultura. Para o presidente da AproSoja, Marcos da Rosa, o que teria causado a inflamação nos cortes de carnes exportados para os Estados Unidos foi um componente na vacina contra a febre aftosa. Sou produtor rural. Eu faço trabalho na fazenda em 90% porque cansa, é um trabalho de 2, 3 dias. 90% dos animais sou eu que vacino e aquela irritação não é alergia a palavra, mas aquela inflamação causada pela vacina, o problema é a vacina, porque tem uma marca de vacina que não causa essa questão. E esse é um problema que nós estamos falando há anos e não houve providência nenhuma pelo setor público de saúde, ou seja, no próprio Ministério da Agricultura, os que legislam sobre isso, não tomaram providências. Inclusive, se for pesquisar as marcas do mercado, nós vamos ver que elas são, inclusive, norte-americanas. O Ministério da Agricultura determinou a inspeção da carne brasileira exportada para todos os países. A ordem agora é fatiar todos os cortes dianteiros das carnes bovinas antes do embarque, para evitar problemas como os abscessos encontrados nas últimas peças. Camila Xavier, para o SBA. E foi aprovado em 14 de junho um projeto de lei pela Câmara Federal que aprova com que produtores rurais façam um empréstimo utilizando como parte de pagamento a propriedade rural. Com um novo projeto, cria-se uma sigla que é a CIR, Cédula de Identidade Rural, de Imobiliária Rural. Sobre esse assunto a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista.
E essa nova sigla, a Cédula Imobiliária Rural, vai fazer com que o produtor rural consiga dar de garantia a sua propriedade rural como parte de pagamento em um empréstimo. Ô João, muito bom dia. Bom dia. Antes da gente conversar, vamos ver um VT com relação a esse assunto? Vamos ver. No último dia 14, o Senado aprovou a facilitação do crédito para o proprietário rural, através do projeto de lei da Câmara 212 de 2015. Sobre esse assunto, eu converso agora com o senador Ronaldo Caiado, relator do projeto. Senador, o que é a cédula imobiliária rural e o que ela permite? Olha, isso é uma matéria que vem tramitando a longo prazo e que ela vai promover uma modificação completa na vida do produtor rural, que antigamente ele precisava de dar em garantia uma dívida, todo o imóvel, toda a propriedade, toda a escritura era vinculada. Agora, ele pode construir com este projeto que foi aprovado no Senado e retornou à Câmara, e acredito que será aprovado também nos próximos dias, irá à sanção, ele poderá ter o fatiamento da propriedade. E com isto, ele poderá criar uma cédula específica em que ela vai ser suficiente, registrada em cartório, lógico, podendo ser comercializado na bolsa, mas vai ser suficiente para poder garantir o empréstimo. Então, isto produz um resultado que chama-se criar um patrimônio de afetação. Seria aquela parte específica que faria garantia do imóvel. No decorrer do tempo, tá certo? Este valor poderá ser também rediscutido e esta cédula poderá ser também, vamos dizer, afetada numa menor fatia da propriedade. Ou seja, é uma maneira de você não bloquear o produtor rural de novos empréstimos e, ao mesmo tempo, você dar a ele uma capacidade de garantir àquele que realmente faz o empréstimo, aonde essa cédula ela está registrada em cartório, ela pode ser comercializada na bolsa e, ao mesmo tempo, se o proprietário não quitar aquilo na data certa, aquela fatia, aquela área afetada da sua propriedade passa a ser patrimônio de quem ali fez o financiamento. Mas essa parte da propriedade ela vai ser repassada diretamente ao financiador ou precisa ser executada na justiça? Não tem justiça. Essa parte que está afetada, ela será registrada em cartório, certo? Ou seja, dando todas as garantias. Ela poderá ser comercializada na bolsa, tá certo? Também, se aquele cidadão que a recebeu deseja colocá-la também e vendê-la e continuar a comercialização dela, é uma cédula que pode ser facilmente comercializada porque ela tem todas as garantias. Caso o proprietário, no final do prazo, quite aquele valor, lógico, essa área da sua propriedade que está afetada retornará à sua propriedade. Se ele não quitar, esta área vai realmente ter um novo dono, que foi aquele responsável ou pelo financiamento ou a quem ele vendeu esse título. Ela traz benefícios também, juros mais baixos, por exemplo? A partir daí, você tem uma garantia real e também de rápida comercialização. Ao mesmo tempo, o não cumprimento no prazo, ela imediatamente será reintegrada ao patrimônio de quem financiou e com isso dá muito mais celeridade e ao produtor rural a garantia de que ele poderá ter um patrimônio e este patrimônio ele poderá ali construir várias áreas de afetação, tá certo? Para vários empréstimos que ele queira contrair. Então ele não vai ficar com um imóvel só, que é a grande queixa que nós temos hoje, um cidadão que já renegociou sua dívida, que já pagou grande parte das parcelas, a propriedade num todo hoje está arrestada, está vinculada àquela dívida anterior de valor insignificante. E ele não tem como fazer novo empréstimo nem continuar na atividade. Isto é um passo importante, devo dizer que é um passo importante que dará uma sobrevida ao produtor rural para que ele tenha mais crédito diante da propriedade que anteriormente ficava 100% bloqueada. Quem ficaria com a cédula imobiliária rural? No caso, se for banco estrangeiro, ele também poderia ficar com a terra?
Olha, e, lógico, quem tiver adquirido essa cédula tem o direito de amanhã usufruir dela, caso o proprietário não quite essa dívida pelo valor de face daquela cédula. Então, se amanhã ele adquiriu e não teve o pagamento por parte de quem fez o financiamento, é lógico que aquilo será incorporado no seu patrimônio. Seja ele quem for que adquiriu amanhã títulos em qualquer uma das empresas no Brasil, seja ela no setor rural, seja ela na área da indústria, do comércio, na verdade, desde que esteja na Bolsa, ela será proprietária daquele que realmente tem, a partir dali, um número X de ações ou pelo menos uma área daquela propriedade. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senador Ronaldo Caiado. Camila Xavier para o SBA. Ô João, em época de fundo rural, esse projeto pode ser mais benéfico ou mais complicador para o produtor rural? Bom dia. Bom dia. A grande questão é que os bancos, quando fazem o financiamento, eles querem uma garantia real. Eles querem a garantia real, então, se o proprietário tem apenas uma matrícula, ele vai financiar uma fazenda que vale 4, 5 milhões de reais, vai financiar 200, 300 mil reais, fica hipotecado em primeiro grau. Esse primeiro grau, ele praticamente tranca aquela propriedade como garantia para novos empréstimos. Essa é a questão básica, ou seja, o que eles fazem hoje? Eles acabam dividindo a fazenda em 2, 3 matrículas para financiar, para ter liberação de áreas que não estejam penhoradas, ou não estejam dadas em garantia. Pode ser que isso facilite, mas a grande questão de tudo isso é o seguinte: você precisa baixar o custo do dinheiro no Brasil. Eu estava participando de um evento e foi comentado esse assunto e o cara do banco falou o seguinte: olha, o grande problema do Brasil é que, por que é tão caro o juro? Tem várias razões, mas 3 são fundamentais. Primeiro, a justiça no Brasil é surda, muda e lerda. Demora muito tempo para as coisas acontecer. 3, 4, 5 anos para receber uma dívida. Então, os bancos colocam isso como risco e botam no custo do dinheiro. Segundo lugar, você tem o governo é o grande tomador de dinheiro no mercado. O governo enxuga o dinheiro que tem no mercado, porque ele tem um buraco de 130 bilhões de reais no orçamento e tem que pagar 240, 250 bilhões de reais de juros. Não tem dinheiro, emite mais título e suga o dinheiro do mercado. E terceiro, é os próprios impostos que tem em cima dos financiamentos. O banco paga imposto, o governo cobra imposto e o banco embute isso no custo. Então, nós estamos procurando alternativas para minorar o problema. Quando surgiu a CPR, a cédula do produtor rural, era com uma taxa de juros mais barata. Por quê? Porque havia uma garantia que era um título líquido e certo, ou seja, se o cara não pagasse ou não entregasse a mercadoria num período pré-estabelecido, executava na hora, não tinha aquela demora que tem no Brasil, que demora 3, 4 anos, até para intimar o devedor. Então, o Brasil precisa melhorar a justiça, ser mais rápida, ser mais ágil, as regras serem bem claras, o governo ter vergonha na cara e não gastar mais do que ele recebe, e aí, por isso que o ajuste fiscal, que se fala tanto no Brasil, é tão importante, e que a maior parte da população acha que não, que ajuste fiscal é negócio só para prejudicar o povo, que nada, é para botar a casa em ordem para poder crescer. E terceiro, o governo tem que diminuir os impostos, nós estamos pagando uma carga tributária excessiva. Isso, não sei como é que vai ser a regulamentação dessa cédula imobiliária rural, mas se facilitar para o produtor, é importante, porque a hora que ele tiver uma garantia real, ele consegue uma taxa de juro menor. Por que o juro de automóveis é relativamente mais barato? Por quê? Porque o carro está alienado, não pagou, vai lá, recolhe o carro. Isso vai mais ou menos seguir nessa linha, ou seja, ele vai colocar, vai ter uma taxa de juros menor, se não pagar, vai entregar o bem, no caso, que está alienado. Vamos esperar que isso seja benéfico e que isso ajude a produtor rural. E que o Brasil tome vergonha na cara e faça um ajuste fiscal. Os governantes encarem isso como uma obrigação. Perfeito. João, obrigado pela participação. Um bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com mais informações na sua manhã de segunda-feira. Quer fazer um investimento? O lugar certo é aqui pela rede SBA. Você vai ter daqui a pouquinho as informações dos melhores leilões do país. Fique por aqui. 7h54. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã. Início de semana, segunda-feira. Quer saber como que andam os leilões pelo país? Aqui pela rede SBA você acompanha os melhores eventos, com certeza. Quem traz para você agora as informações é o leiloeiro oficial da rede SBA, é o Adriano Dival. Adriano, muito bom dia.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia a você, Elaine, bom dia ao Antônio, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Produtor nesta segunda-feira. É bom dia para todo mundo, você viu tanto bom dia? É porque nós queremos um excelente dia para você, o que deseja toda a equipe do SBA, e desejamos a você também uma excelente semana. Caneta e papel na mão e tome nota, porque eu vou passar a você informações precisas para que você possa acompanhar os nossos eventos e fazer bons investimentos. Começo falando do leilão de hoje à noite. A transmissão será aqui pelo canal do Boi, Leilo Sul, colocando à venda animais filmados na região do Bolsão, Sul Mato Grossense. A referência é Bataguaçu e no estado de São Paulo, Presidente Venceslau. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque a Leilo Sul estará realizando o Leilo Sul no agronegócio agora no mês de julho, começando no dia 11. Mas aí eu quero aproveitar e convidar a Juliana Casanato, porque ela passa para nós a agenda de eventos. Nós teremos um leilão só de machos, só de fêmeas, nós temos a Fazenda Calabilu e o Nelore Hora também realizando seus eventos dentro do Leilo Sul Agronegócio. Confira. Olá, Juliana. Olá a todos, é isso mesmo, a feira já tem data para começar agora no próximo dia 11 e termina no dia 16 de julho e será no recinto da Leiloeira que fica em Bataguaçu, no estado de Mato Grosso do Sul. O evento também contará com a cobertura completa dos canais que compõem o sistema brasileiro do agronegócio. E atenção agora para a agenda dos leilões. No dia 11 de julho, nós teremos o leilão Só Machos do Agronegócio, com transmissão pelo Agrocanal a partir das 20h30. Em oferta, 1.200 bezerros e garrotes Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda, provenientes dos mais importantes criatórios da região. No dia 12, leilão Canchim Fazenda Calabilu, com transmissão pelo canal do Boi a partir das 20h30. Oferta de 60 touros Canchim PO, do mais renomado criatório da raça, composta de todo o Brasil. Já no dia 13, teremos o leilão Só Fêmeas do Agronegócio, com transmissão pelo canal do Boi a partir das 20h30. Em oferta, 1.200 bezerras e novilhas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda, provenientes dos mais importantes criatórios da região. No dia 14 de julho, numa sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, teremos o leilão Madeiral Pecuária Avançada Montana, com transmissão pelo canal do Boi. Em oferta, 60 reprodutores do taurino adaptado, provenientes aí de um dos grandes criadores desse composto de 25 anos do Brasil. E para finalizar a agenda de leilões, no dia 15 de julho, que será num sábado, a partir do meio-dia, nós teremos aí o 80º leilão da Hora Agronegócio. A transmissão será pelo Agrocanal. Oferta 80 reprodutores Nelore PO avaliados pela ANCP e 170 matrizes Nelore PO prenhes dos principais touros da Hora Agronegócio. O Leilo Sul Agronegócio virou uma verdadeira exposição agropecuária de Bataguaçu e toda a região conhecida como capital do cruzamento industrial. Assim como diversos bovinos, equinos, caprinos e ovinos, também teremos exposições de máquinas, implementos e insumos de todos os segmentos da agroindústria, representada por instituições e empresas que expõem seus produtos e serviços em mais de 3.000 metros quadrados de área totalmente coberta, o que proporciona conforto para expositores e visitantes da feira. Além disso, palestras de diversos temas relevantes para o produtor rural estão programadas para a semana do evento, que terá ainda distribuição de genética e animais comerciais. E você já está convidado. Mais informações através do nosso portal. Acesse o www.sba1.com. Valeu, Juliana Casanato, muito obrigado pelas suas informações. Eu quero só abrir um parêntese e te convidar para 2 grandes eventos que nós estaremos realizando no mês de agosto, só para ficar registrado. Dia 5 de agosto, nós temos o mega leilão da genética aditiva. No dia 6 de agosto, nós temos o mega leilão do Grupo Terra Grande, ambos transmitidos pelo canal do Boi. Vá marcando na sua agenda, salve esta data ou estas datas. Dia 5 de agosto, em Campo Grande, no Tatersal da Acre Sul, mega leilão genética aditiva. No dia 6 de agosto, mega leilão do Grupo Terra Grande, a segunda etapa do Circuito 2017, acontecendo em Paraíso, no Tocantins, você não pode perder.
Bom, voltamos a falar da nossa semana de eventos. Eu falei do leilão que acontece hoje, abri um parêntese também para que a Juliana Casanato trouxesse-nos as informações da semana do Leilo Sul no agronegócio. Agora, amanhã, terça-feira, nós temos o leilão Nelore Beca. Daqui a pouco, no decorrer do programa, o João Henrique Campo terá a sua participação aqui dentro do Bom Dia Produtor, falando a respeito deste evento que ele fala da nova importação, né? Lei, animais que foram inseridos na pecuária brasileira para dar um choque sanguíneo e realmente deu muito resultado. Serão comercializados touros, sêmen, bezerras. O evento acontece no Espaço Gourmet, aqui no Centro de TV, e você está convidado para acompanhar. Na quarta-feira, teremos o leilão da Vitrine Leilões, com transmissão pelo Agrocanal, 20 horas e 30 minutos, você não pode perder. Animais para cria, recria e engorda estarão à venda nesta quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos Noite do Nelore Colonial, direto lá de Montes Claros, Minas Gerais. Trabalho que a programa estará realizando aquela região ali de Janaúba, região norte de Minas, para ser mais preciso, né? Nós estamos falando da marca Col, é o Nelore Colonial colocando os seus animais à venda. São touros que estarão à venda, são 100 reprodutores no total e algumas matrizes também serão comercializadas. E ainda na quinta-feira, pelo Agrocanal, teremos oferta de máquinas e equipamentos 5X Máquinas. Assim nós encerramos a nossa participação, lembrando que daqui a pouco, às 10 horas e 30 minutos, pelo horário de Brasília, nós estaremos de volta com a nossa agenda de leilões. Bom programa para vocês, uma semana abençoada para todos nós e até uma outra oportunidade, querendo Deus. Até lá! E nada melhor que começar a sua semana com boas oportunidades de investimento. Como você viu, uma agenda expressa, muitas informações aí para você, hoje, amanhã, depois. Mas ao meu lado está o Éder Benite, o leiloeiro Catatal, que vai falar sobre um leilão que acontece hoje, com transmissão aqui pelo canal do Boi, a partir das 8h30, horário de Brasília, que é o leilão virtual Gado de Corte. Mas antes, eu quero que você conte aqui para todo o Brasil como é que foi lá em Goiás. Conta pra gente, Araguapaz. Elaine, bom dia. Bom dia a você. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Interessante essa pergunta. Até Araguapaz, nós tivemos, semana passada, um leilão com a Leilo Forte do Renato Amaral, o Tatico e o SBA. Eu digo para você, do início do nosso leilão até o término do leilão, a participação do canal do Boi foi fundamental. Olha só. Que bacana. Por quê? Nós tivemos clientes que sustentaram, vamos dizer assim, a média que foi praticada no leilão, porque eles estavam em outro estado, no estado de São Paulo. Tem propriedade no estado de Goiás, estava no estado de São Paulo e comprou, evidentemente, pelo canal do Boi. Por isso que eu costumo dizer sempre, o canal do Boi é o elo, o SBA é o elo de quem precisa comprar para quem precisa vender. Então, essa junção realmente dá um tempero muito especial para quem realmente gosta e admira e acompanha, não só, evidentemente, esses resultados, mas tudo que acontece na programação do SBA. Então, sucesso garantido também hoje para o leilão virtual Gado de Corte, 8h30 da noite. Olha, o leilão de hoje, a Leilo Sul realiza mais um evento com a qualidade, com capricho, com um trabalho importante da Leilo Sul. Para vocês terem uma ideia, eu vou ter o prazer de estar vendendo hoje, pelo canal do Boi, o virtual de corte Leilo Sul, animais para cria, recria e engorda. E um detalhe, será ofertado essa bezerrada aí. Toda ela são bezerros PO. PO. Todos os bezerros PO. Interessante. E um detalhe, com papel, tá? Porque não foi só comunicado na BCZ. Eles foram comunicados e registrados, tá? Então é interessante, porque você tem um futuro tourinho. É verdade. Você vai ter um futuro tourinho na sua propriedade, uma carga genética com diferencial. Essa novilhada que o amigo está acompanhando agora na tela, um detalhe, eu estava conversando com você em off aqui, e nós já estamos no mês de julho, quer dizer, a segunda etapa, o segundo semestre. Quer dizer, se você posicionar de um ponto de partida aqui, eu preciso me preparar para a estação de monta, na primavera, evidentemente que é final de setembro, aqui às vezes atrasa um pouquinho em função das chuvas, né? Final de setembro, começo de outubro, quer dizer, você já tem uma mercadoria adaptada
pronta, é só você preparar essa novilhada, que essas novilhas entram nessa estação de monta, aquela novilhada do lote anterior. Então você tem um capricho, qualidade e oportunidade. E além disso, naquela mesma propriedade, nessa propriedade que nós mostramos aí, essa novilhada, foram filmados 300 bezerros, 300 bezerros de 240 quilos. 240. De 210 a 240 quilos. Quer dizer, isso reforça um trabalho que a Leilosul realiza, um trabalho já consolidado. Animais filmados também no estado de São Paulo, com o João Leonardo, o Schmidt no Mato Grosso do Sul, fazendo esse trabalho brilhante da Leilosul. Então você tem aí uma oportunidade para este evento que acontece hoje, com muito capricho, com muito trabalho. E um detalhe, além de vacas prenhas, vacas paridas serão ofertadas também. Quer dizer, uma dinâmica, vamos dizer assim, uma amplitude quando nós falamos na oferta que a Leilosul vai estar disponibilizando para você que precisa fazer a sua reposição. Então, tudo isso você acompanha aqui através do canal do Boi. Rapidinho, nós já mostramos, ficou lindo o trabalho da Juliana Casanato, essa divulgação do Leilosul no agronegócio, que vai inteira. 11, 12, 13, 14 e 15. São 5 dias de bons negócios. Eu já no dia 10, eu já estarei lá em Bataguaçu, participando durante toda a programação, junto com o Daniel de Paula, junto com toda a equipe da Leilosul. Tá certo. E só para a gente arrematar, condições especiais para frete e para pagamento? Interessante sua pergunta. Para os bezerros, evidente que quem acompanha o leilão da Leilosul, os senhores sabem, né, que vários lotes se processa o pagamento em 3 parcelas. Entrada a 30, 60 ou 30 dias direto. Né? Ou 4 parcelas, entrada a 30, 60 ou 45 dias direto. Agora, para os bezerros PO, que foram formatados em 10 lotes, nós teremos aí uma condição diferenciada. Eu acredito que seja, tá para definir com o proprietário dos bezerros, entre 10 parcelas. 10 parcelinhas. Isso ainda não está definido, mas já teve um início de conversa com o vendedor, que eu acho que também é de bom tamanho, para quem precisa fazer bom negócio e comprar bezerros PO. Então, hoje, transmissão aqui pelas lentes do Canal do Boi, 8h30 da noite, Exatamente. Horário de Brasília, leilão virtual, Juliana. gado de corte. Muito obrigada pelas informações, bons Obrigado, negócios, tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como foi também em Araguapaz. Isso, o pessoal lá agradeceu bastante a nossa participação com você, com o Antônio, na sexta-feira aqui pelo canal. Tá certo. E por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial. Você tem dúvidas sobre gestão estratégica rural, chegando daqui a pouquinho aqui pelo Bom Dia Produtor. Então saia daí, é o tempo de você beber um cafezinho e voltar. 8h11 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor na sua manhã. E se você tem dúvidas com relação à gestão da sua propriedade rural, o lugar certo para tirar as dúvidas é aqui no quadro O Gestor e Você. E no quadro O Gestor e Você tira dúvidas através do aplicativo do WhatsApp do Bom Dia, que é o 67 992 64 7810. Nós estamos aqui com o celular, você pode mandar para a gente sua pergunta, que eu repasso aqui a Pedro Putini Mendes, que é o gestor da GER, que veio por aqui. A GER é a empresa Gestão Estratégica Rural. E a gente tem abordado aqui, né, Pedro, o calendário 2017 do agronegócio. E até o dia 31 de dezembro de 2017, o pecuarista, o produtor rural, tem um prazo para fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Após esse prazo, vem uma outra etapa, que é a etapa do PRA, Programa de Regularização Ambiental. E é sobre esse assunto que a gente fala aqui no quadro Gestor e Você. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Vamos explicar para o produtor rural o que seria PRA. Explica para a gente o que é PRA. Certo, vamos lá. O PRA é o Programa de Regularização Ambiental. Esse Programa de Regularização Ambiental são ferramentas que o produtor vai ter através do CAR para
colocar em ordem os seus ativos ou passivos ambientais. Então, é um conjunto de ferramentas que inclui o CAR, né, os termos de compromisso, o projeto de recomposição de área, certo? E assim o produtor vai fazer nessa sequência. Ele vai fazer o CAR, no CAR ele vai inserir o programa de recomposição, se ele está devendo, né? Ali ele assina o termo de compromisso e aí compõe o programa de regularização ambiental, que é o PRA. E através do PRA ele faz a regularização da área que ele deixou de preservar, seria isso? Isso, exatamente. Principalmente aqueles produtores, naquela data de corte que o Código trouxe, de 22 de julho de 2008, né, eles vão poder recompor, porque atualmente quem remove da vegetação nativa, tira a preservação de vegetação nativa, tem que fazer a regeneração, deixar crescer novamente. Mas quem antes dessa data do Código já tinha removido a vegetação, faz a recomposição por meio do PRA. E como que ficam aquelas multas e aquelas atividades agropecuárias que existiam até 2008 com relação ao ecoturismo? Tem alguma mudança com relação a isso também ou não? Mais uma vez a gente traz essa data de 22 de julho de 2008, que é a data que entrou o decreto com todas as multas pelas atividades que tenham danificado o meio ambiente. Essa data, 22 de julho, quem até lá tinha uma área de ecoturismo em área de preservação permanente, numa APP, um rancho na beira do rio, alguma coisa assim, vai poder declarar isso dentro do CAR e essa área se torna consolidada, certo? Essa é a diferença. E aí, como eu falei, antes de 22 de julho de 2008, essa área permanece como está, só recompõe a vegetação ciliar do rio ali, e depois disso, a regra é outra. Um detalhe, além de 2008, também, para aqueles produtores que estão no bioma cerrado, fica uma dica de gestão, que desmatou antes de 89, que é quando entrou o bioma cerrado na legislação, desmatou antes, para poder olhar isso junto com seus técnicos, olhar o histórico de quando que foi desmatado para consolidar essa área também. Em tese, pela legislação, não seria necessário recuperar uma área de cerrado desmatado antes de 89. Então, essas datas são importantes. E quais são as possibilidades de regularizar essa questão ambiental através dessa lei? É fácil, é difícil, é um processo assim complicado ou não? Não, não é complicado. São 3 possibilidades. Então, o produtor vai aderir ao programa, vai fazer o CAR, né, e apresentar o seu projeto. Ele pode fazer a regeneração da área, ou seja, se aquela área já estava em processo de formação, né, então isolar essa área para que ela faça a regeneração. A recomposição, né, que é aquele plantio das árvores nativas com exóticas e fazer recomposição da reserva. Ou a compensação, né, que é aquela possibilidade que a gente já trouxe aqui no quadro, do produtor que tem a reserva sobrando passar para aquele produtor que tem a reserva faltando, negociar as cotas, né, de reserva, que é uma possibilidade muito interessante. Como que funciona a compensação? Explica mais para a gente sobre isso. Essa compensação, ela funciona através de títulos de cota. O produtor que tem 500 hectares de reserva legal sobrando, ele vai criar 500 cotas de reserva ambiental. Essas 500 cotas vão ser adquiridas por aquele produtor que está faltando. Se aquele produtor está faltando 200 hectares, ele pode pegar ali 200 desse aí que está com esses 500 sobrando, certo? É importante que seja dentro do mesmo bioma, né, de cerrado para cerrado, Mata Atlântica para Mata Atlântica, mas é feita essa negociação de cotas dentro do CAR por meio da adesão ao PRA. Perfeito. Então, se você tem dúvidas com relação ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, então você pode participar aqui do Bom Dia Produtor pelo código 67 99264 7810. O código é 67, mas o telefone é o 99867. Desculpe, perdão. O contato é esse que você vê no vídeo e você pode participar também através do e-mail, né, Pedro? Sim, que é o contato@geconsultoria.com. O contato nosso é o 9264 7810. Bem, obrigado pela participação.
Quem tiver dúvidas, vai encaminhar para a gente encaminha para vocês lá da GER, tá bom? Perfeito, combinado. Boa semana, até mais. Até mais. Elaine? E para aqui o destaque é a pecuária leiteira. Vamos seguir para o estado do Rio Grande do Sul com números atualizados pela Emater Gaúcha. Você vai ficar sabendo agora como está a situação da bovinocultura de leite na região de Ijuí, que melhorou muito o manejo e a lida com os animais, pois reduziu o barro nas proximidades das estrebarias e salas de alimentação. Também há registro de vários problemas de desarranjos metabólicos no pós-parto das vacas leiteiras, principalmente em produtores menos organizados, que não realizam nenhum manejo preventivo no pré-parto das vacas secas, mantendo as mesmas nas pastagens novas. Em alguns municípios da região baixa do Vale do Rio Pardo, as empresas integradoras estão exigindo laudos sanitários para brucelose, tuberculose e vacinas tradicionais. Estão também remunerando os produtores que têm esta condição sanitária com valores em média até 2 centavos por litro de leite produzido. Números divulgados pela Emater do estado do Rio Grande do Sul na última semana, na quinta-feira, atualização. Falando ainda sobre a Emater, de acordo com a Emater Gaúcha, durante a 4ª semana de junho, o preço do leite tem variado de acordo com o volume e também com a qualidade do produto. Vamos acompanhar aqui essa variação na 4ª semana do mês de junho? Você pode acompanhar aqui que a variação ficou entre 0,98 centavos até R$ 1,32 o litro. Essa foi a variação. E o preço médio, segundo a Emater do Rio Grande do Sul, ficou em R$ 1,20 o litro do leite na 4ª semana do mês de junho. Falando ainda sobre o leite, você acompanha agora as cotações do leite pelo país. E um dos maiores eventos voltados à pecuária de leite foi a Mega Leite 2017, que aconteceu do dia 28 de junho até esse último dia 1º de julho. São 4 dias de muitas atividades, de muitas informações, e quem esteve por lá foi uma empresa parceira aqui do Canal do Boi, que foi a Cemex Brasil, que levou aí ao recinto touros girolando e também para mostrar o trabalho desenvolvido com embriões e sêmen, aí doses de sêmen desenvolvidos pela empresa. Cemex Brasil, com uma participação deles, o que a gente vai ver agora com Cláudio Aragon. A Mega Leite é, vamos dizer, a capital hoje aqui é a capital do Girolando, né? A Mega Leite é a finalização do ranking do Girolando, é a exposição nacional do Girolando, do GIR. Então nós temos aqui o que há de melhor em todos os criatórios nacionais na raça GIR e na raça Girolando. Temos a presença da raça holandesa fortemente aqui, fazendo parte do primeiro circuito nacional do holandês. Esse ano nós vamos fazer 5 exposições que vão compor o circuito nacional do holandês, e essa é a primeira etapa. Então é uma exposição de muito significado para a indústria leiteira. Os destaques que eu colocaria aqui por parte do Grupo Cemex é a oportunidade da gente estar mostrando vários novos touros dentro do Girolando, 3/4, 5/8, que foram lançados agora recentemente após o pré-teste que a gente chama, que foi feito em Uberaba, e que já estão na nossa central tairana coletando sêmen, alguns inclusive já liberados para comercialização. Então nós já estamos tendo uma procura bastante interessante por esses novos touros da raça Girolando. E o Girolando, obviamente, é composto, o holandês faz parte da composição do Girolando. Então existe uma demanda e uma procura muito grande por touros holandeses, e a Cemex sempre teve uma tradição muito grande em fornecer touros que dão resultados muito positivos no Girolando. Então a gente também está visualizando e tendo aí uma procura muito grande pela bateria de touros holandeses que vão compor aí a próxima geração de Girolando.
Com o desafio de elevar a produtividade e a lucratividade do rebanho bovino no mercado nacional de carne e leite, a Cemex Brasil representa no país a maior central de inseminação artificial do mundo, a Cemex Alliance, composta por 3 cooperativas canadenses, cada uma com mais de 60 anos de experiência. A empresa oferece soluções essenciais para o melhoramento genético em fazendas do mundo todo, com ganhos de produtividade e rentabilidade para os produtores. De acordo com o CEO da Cemex Alliance, Paul Larmer, hoje a principal diferença da empresa no mercado é o fornecimento de soluções. Para Paul, a Cemex é hoje totalmente voltada às necessidades de seus clientes, a fim de agregar valor ao pecuarista. Resultados que hoje podem ser alcançados por meio de tecnologias como o Immunity Plus, a I24, entre outros programas que a empresa oferece. A Cemex é a empresa de genética que mais cresce no mundo. Hoje, a Cemex atua em 80 países, conta com 110 distribuidores e centrais de coleta em 4 continentes, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a Cemex Beef, localizada nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo é formado pela Cemex Brasil, pela Central de Coleta de Sêmen Tairana, pelo Laboratório de Reprodução Assistida Senat Embriões e pela empresa de produtos e equipamentos direcionados à pecuária SRC Supply. No Brasil, hoje, nós temos 90 representantes aproximadamente, são mais de 16 gerentes a campo, fazendo toda a parte de fomento, de treinamento e levando esse conhecimento e tecnologia para todos os produtores, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite. A Cemex atua há mais de 40 anos no Brasil. Inicialmente, com sede em Jundiaí, a empresa construiu sua sede própria em Blumenau, Santa Catarina, em 2007. E desde então, vem ampliando sua área de atuação no país, contando com uma extensa bateria de touros provados de raças taurinas e zebuínas. Na Cemex, o foco é resultado no campo e lucratividade para o pecuarista. Com soluções inovadoras, a empresa busca suprir as reais necessidades do mercado. E essa é a maior diferença Cemex. Aqui no Bom Dia Produtor você acompanha a agenda com os principais eventos e feiras do agronegócio. Você acompanha agora a agenda do agronegócio para julho. Vamos acompanhar. A cada 2 anos acontece na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, a Feira Via Tecnológica do Leite. Em sua 7ª edição, o evento é organizado pela Secretaria de Agricultura do município, SEAB e Emater e traz o gado leiteiro da região e também de outros municípios paranaenses. Mais informações você confere pelo site www.franciscobeltrão.pr.gov.br. O 34º treinamento sobre nutrição e formulação de ração em microcomputador para bovinos leiteiros, promovido pela FEALC, será realizado nos dias 4, 5 e 6 de julho deste ano. As aulas vão acontecer no Centro de Treinamento de Recursos Humanos do Departamento de Zootecnia da Exalc-USP, em Piracicaba, São Paulo. Mais informações, acesse www.fealc.org.br. Entre os dias 7 a 16 de julho, acontece a Exposição Agropecuária de Araçatuba. A Expo Araçatuba é considerada a 3ª maior feira do setor agropecuário do país. Ela integra produtores, criadores e empresários de vários setores da economia, possibilitando assim oportunidade, troca de experiências e parcerias. Mais informações, acesse www.expoaraçatuba.com.br sem o C cedilha. Entre os dias 22 a 30 de julho, acontece a 34ª Expo Ari, uma das maiores feiras da região norte do país.
A feira atrai em média cerca de 300 mil pessoas ao parque de eventos anualmente. Além de shows musicais e rodeios, ela tem como objetivo impulsionar o agronegócio da região e atrair investidores de todo o país. Para mais informações, acesse a página no Facebook, facebook.com/EsquariOficial. O Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, o CONBEA 2017, será realizado entre os dias 30 de julho a 3 de agosto. O evento vai contar com palestras de renomados profissionais nacionais, apresentação de temas livres e pôsteres, mini-cursos e uma feira de exposição, com a presença das principais empresas nacionais do setor agrícola. Informações sobre o CONBEA 2017 pelo site www.conbea.org.br/início. Continuando com informações aqui do seu Bom Dia Produtor, começando muito bem a sua semana, você aí de todo o Brasil sabe que tem produtos que trazem maior produtividade, garantem maior lucro à sua empresa rural, como você viu agora há pouco, o planejamento para a gestão estratégica rural. Da mesma forma, existem produtos para isso, como por exemplo a Germipasto. Para falar sobre o assunto, vamos agora convidar o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, ele que vai falar de um assunto bem importante, que é a compra programada. Como é que funciona isso, Beretta? Bom dia. Olá, Elaine, bom dia a todos. Olha, Elaine, a compra programada é uma grande oportunidade comercial, né, diga-se de passagem, onde a Germipasto tem esse sistema de comercialização já há algum tempo e, sem dúvida nenhuma, meu amigo produtor, você pode economizar na semente da sua pastagem. Lembra aquela história que tudo que se compra na entre-safra a gente consegue comprar com um preço melhor? E isso acontece exatamente nesse exato momento com a semente de pastagem. Germipasto está colhendo os seus campos de produção, né? Então é agora que você obtém esse preço. E isso que eu estou dizendo, os números comprovam. Durante todos esses anos que a gente faz a compra programada, nos indicam, nos mostra que você vai economizar pelo menos, olha só, meu amigo, pelo menos 30% em relação a setembro em diante, onde aí nós temos aí as condições climáticas favoráveis para o plantio e automaticamente a procura é maior e, consequentemente, o preço também será inflacionado. Então, agora que é uma hora que você faz o melhor momento, a melhor aquisição das suas sementes com preço acessível, lembra você que a Germipasto é produtora e comercializadora de pelo menos 19 cultivares, né, as braquiárias, os pânicos e também leguminosas, e tudo isso em 3 apresentações. Sementes convencionais, semente select, que nós já apresentamos em outras oportunidades para você, e também sementes de 80 de valor cultural, onde você tem a grande oportunidade, inclusive, de estar utilizando tanto com a VDTEC Multi e também com a VDTEC Plus. Durante esse mês de julho, você pode também parcelar as suas compras em até 6 pagamentos, né? Então, quando você entrar em contato com a Germipasto, você pode pedir lá para o seu produtor, né, para o seu consultor, aliás, em parcelar suas compras em até 6 pagamentos, lembrando que o boleto mínimo é de R$500. Vamos dar um exemplo de tudo isso que a gente está dizendo? Nós vamos falar com o Adriano Molim, que é um produtor rural aqui do interior do Mato Grosso do Sul, né? Se organiza todo ano, adquire as sementes na compra programada e a partir de agora ele nos conta os benefícios desse sistema de comercialização de sementes. Meu nome é Adriano Molim, eu represento a Fazenda Siriema, né? Lá nós somos um grupo familiar. Já venho trabalhando com a Germipasto em torno de 5 anos. Trabalho com cria, recria e engorda. E nesse período de 5 anos, a gente tem sempre uma programação anual de reforma de pastagem que varia de ano para ano, em questão de hectares, de volume de plantio. Na maioria das vezes eu trabalhei com a Germipasto através da compra programada para tentar viabilizar um pouco mais de questão de custo-benefício. Através dos itens que se usa dentro de uma reforma de pastagem, eu acredito que a semente é uma das que, comprando antecipado, você consegue um preço mais acessível para o custo final.
como eu sempre tenho uma programação anual para a reforma de pastagem, eu faço essa compra programada. E outra facilidade que eu vejo que eles me proporcionam aqui é estocar esse material até o mês que eu for começar a utilizar, né? Para mim, só retirar nessa época, né? Porque devido à minha estrutura, eu não tenho uma estrutura muito boa para abrigar isso aí lá na minha propriedade. E aqui eles têm esse benefício de você compra antecipado com um preço melhor do que na época de deixar mais em cima do plantio para se comprar. E eu consigo armazenar dentro das condições deles até eu poder retirar. É uma outra situação que eu vejo a viabilidade de custo-benefício, no meu caso, lá na minha propriedade. Achei um atendimento diferenciado, né, porque eu procuro sempre uma empresa que não só veja o lado comercial do negócio, que veja também o lado que possa dar garantias e que eu possa ter a viabilidade, a lucratividade futura. E aqui eu consigo ver através disso. E com o Guilherme sempre me atendeu muito bem, né? Sempre está disponível para observar algum ajuste que talvez eu queira fazer, né? Dentro do plantio, uma semente, né? Conforme a minha viabilidade de solo que eu possuo, eu consigo conversar com eles. Olha, esse depoimento do Adriano é bastante convincente, porque ele pontua exatamente os benefícios que a compra programada traz para ele. A questão do armazenamento, e você deve estar se perguntando, olha, Guilherme, eu vou fazer a minha compra agora, a semente só vai ser enviada para mim através do dia 15 de setembro. Aonde fica esse material? Fica exatamente nos galpões, né, nos barracões da Germipasto, onde nós temos aí um controle rigoroso de temperatura, de umidade. Afinal, a semente de pastagem é um ser vivo e precisa ser acondicionado corretamente para que quando você receba esse produto aí na sua propriedade ou na sua casa, você tenha um produto de excelência que será convertido em resultados lá no campo. Mas para isso, meu amigo, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Você vai ser atendido nada mais, nada menos pela equipe Nota 10, pessoas capacitadas de estar passando informações precisas para você. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Você pode visualizar aí o nosso endereço eletrônico também, germipasto.com.br, e se preferir lá nas mídias sociais também você pode contactar a empresa. facebook.com/germipasto, @germipasto, está aí também, é o nosso endereço no Instagram. E no YouTube, né, no canal de vídeos da internet, e aí sim, meu amigo, a empresa coloca à sua inteira disposição centenas de vídeos para você desfrutar desse grande acervo. Bom, meus amigos, é isso. Um grande abraço a vocês, bom início de semana. É com você, Elaine. Muito obrigada pelas informações. Mais do que uma venda, você ganha aí um grande amigo que vai te dar uma consultoria completa. Mas por aqui é hora de intervalo comercial, hein, Antônio? É isso mesmo. Daqui a pouquinho nós teremos uma entrevista para falar sobre o Complexo Carne, que apresentou várias baixas consecutivas no mês de junho. Você vai acompanhar daqui a pouquinho uma entrevista com uma pesquisadora sobre o Complexo Carnes. Não saia daí, voltamos em 2 minutinhos. 8h40 pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando aqui, começando muito bem a sua semana na companhia do programa Bom Dia Produtor. Por aqui, um bloco dedicado ao Complexo Carne. Quando o assunto é Complexo Carne, a pressão vem sendo aí de baixa ao cenário. E é exatamente sobre esse assunto, para a gente passear sobre a carne bovina, a carne suína e carne de frango, que é o assunto da nossa entrevista.
para falar sobre o cenário, então, do mercado da carne bovina, da carne suína e da carne de frango, eu recebo aqui em nossos estúdios a gestora do Departamento de Economia da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, Adriana Mascarenhas. Bem-vinda aqui ao programa novamente, Adriana. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. E a gente tem acompanhado aqui diariamente na nossa programação a pressão baixista para o mercado da carne bovina, mas também as vendas da carne suína também caíram e o carne de frango para a semana passada apontou estabilidade. Vou fazer análise para o pessoal de todo o Brasil, mas aqui pegando como contexto o estado de Mato Grosso do Sul, como que você analisa? Vamos começar pela carne bovina, Adriana. A gente observa um momento de queda na carne bovina. A gente tem alguns fatores que influenciaram essa queda. Nós começamos lá atrás com o episódio da carne fraca, né? Ultimamente, a gente tem também um aumento de oferta da carne, nós temos principalmente um comprometimento da renda familiar e isso fez com que houvesse a redução do consumo dessa carne, substituindo por uma carne mais barata. Sim. Tanto é que a gente percebe que os preços da carne de frango, eles são mais estáveis, não tem essa variação muito brusca, né? Se a gente pega os preços do ano passado comparados a esse ano, a gente percebe uma certa estabilidade. Com relação à carne suína, a gente, quando comparada ao mesmo período do ano passado, a gente tem até um aumento de preço. Em contrapartida, quando você compara os preços com relação ao mês passado, a gente já observa uma certa queda de preço também. Mas eu vejo que a carne suína, ela existe ainda um cenário para aumento de preço. Por quê? Porque tradicionalmente o período de inverno é um período onde consome mais a carne suína, né? Então acredito que a gente está aí entrando no período de inverno, então existe sim uma possibilidade para recuperação de preços sobre essa carne. E você acredita que, além que a gente viu agora uma possível recuperação para a carne suína e para a carne bovina e de frango, existe esse otimismo, Adriana? Olha, eu vejo, para o frango, eu até acredito que se houver aí uma demanda no mercado internacional, onde a gente possa exportar e tirar um pouco desse excedente, é possível que a gente ainda encontre um equilíbrio no preço. A carne bovina, infelizmente, o cenário ele não é muito promissor. No curto prazo, eu não vejo nenhuma variável que possa contribuir, porque nós temos aí, o que pode ajudar nesse cenário realmente é o aumento nas exportações. No mercado interno, enquanto nós tivermos aí essa fragilidade ainda, a crise ainda assolando as famílias, eu vejo que no curto prazo não tem cenário para aumento de preço da carne bovina. Acredito que o que realmente possa contribuir e a gente aí ter até uma surpresa, essas exportações aumentarem num nível que a gente possa enxugar um pouco esse excedente e ver a recuperação. Mas no curto prazo, hoje, as variáveis que nós temos para analisar, não temos ainda um cenário positivo para isso. Cenário positivo, né? Em relação, por exemplo, falando da carne suína, a gente sabe que a comercialização, como a gente acabou de enfatizar, ela ainda não está tão satisfatória, ela está mais ruim, mas não tem nada a ver, não tem nenhum resquício, não, agora em relação ao embargo da carne brasileira, não chegou a resbalar a carne suína e carne de frango, isso não, né, Adriana? Não acredito, não. Realmente é uma questão de consumo mesmo. O que está trazendo uma grande influência é realmente a renda da família. E a carne suína, em Mato Grosso do Sul, tem uma particularidade. 90% do que é produzido aqui no estado é direcionado para o mercado brasileiro. Apenas 10% é direcionado para o mercado externo. E a gente também tem uma outra particularidade da nossa carne suína aqui, é que normalmente as exportações, elas acontecem num volume maior no mês de setembro. Tá? Porque é direcionada para alguns países que faz essa compra em um volume maior no mês de setembro. Por exemplo, o ano passado, neste mês de setembro, um grande comprador da nossa carne foi a Venezuela. Né? Não sei se este ano a gente vai... Exatamente. Pode já resbalou nas exportações de lácteos. Exatamente. Lá eles também estão num período muito complicado, uma crise muito complicada. Talvez esse ano a gente não encontre o mesmo cenário. Mas 10% apenas do que é produzido em Mato Grosso do Sul é direcionado ao mercado externo. Ou seja, a gente depende muito do consumo
consumo interno, para que a gente sinta aí uma reversão nos preços dessa carne. Agora a gente está começando o segundo semestre do ano, já passaram-se, né? Já se passou aí a primeira etapa, estamos na segunda etapa. E o que vocês da FamaSul acreditam que deve ser a perspectiva para esse segundo semestre, esse ano difícil e desafiador de 2017, Adriana? É um ano realmente, como você disse, muito desafiador. A gente tem questões internas muitas a serem resolvidas. Nós observamos que o cenário político, ele tem influenciado muito o cenário econômico. Né? Então, assim, é muito complicado traçar algum cenário. No Brasil está muito delicado, né? Eu acredito, vamos ver o comportamento da nossa economia, da nossa política, né? E ver o que é que a política pode melhorar para que a gente tenha realmente aí uma mudança no cenário econômico. Se não houver essa mudança, dificilmente a gente vai ter aí uma reversão dessa atividade neste ano. Eu acredito que a gente possa até traçar um cenário mais positivo para médio e longo prazo. Para curto prazo, acho bastante difícil uma mudança. Tá certo. Olha, eu conversei com a Adriana Mascarenhas, ela que é gestora do Departamento de Economia da FamaSul, Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar de olho neste mercado. E por aqui falando em frango, vamos acompanhar como está o quilo vivo do frango, mas nas principais praças produtoras aqui do país. Premix @ de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Fazenda Serra Azul, Fazenda Nova, Goiás. E nós estamos aqui na Fazenda Serra Azul, que fica no município de Fazenda Nova, estado de Goiás, de propriedade dos meus pais, Adriana, Coalhato e João Vessone. Já tem uns 15 anos que nós estamos nessa região. Esse relacionamento nosso começou em 2010. Pontuamos algumas sugestões técnicas junto com o departamento técnico. Foi uma demanda da Fazenda Serra Azul trabalharmos com aceleração no ganho de peso no período da seca. Então trabalhamos com alguns produtos com uma tecnologia voltada em cima do fator P. Trabalhamos aí um projeto para desenvolver ao máximo, explorar o ganho de peso num período crítico que é o período da seca no estado do Goiás. Então, o que o capim não tinha de proteína nesse período, a gente fez através do suplemento. E isso disponibilizou um melhor aproveitamento do animal e aceleramos o ganho de peso nesse período. Aqui na Fazenda Serra Azul, a gente faz um acompanhamento mensal. Todo mês a gente vem, faz uma avaliação de pastagem, de levantamento de salga, aguada, scanner da proteína para ajustar a dieta. Então, a gente foi solicitado, né? A gente fazer um proteinado de baixo consumo. Então, no final do período de seca, esses animais foram abatidos, próximo a 53% de rendimento de carcaça, e obtivemos um lucro de R$ 175 por cabeça, líquido. O ganho de peso foi próximo a 250 gramas por dia. Tivemos esse resultado no ano de 2016, com ganho de peso, não só manutenção no período da seca, mas com ganho de peso. Isso possibilitou o aumento do desfrute de animais no fim do ano. Normalmente era um animal que a gente mataria ele só em janeiro, fevereiro. A gente conseguiu trazer e reduzir o tempo de permanência nele na fazenda, aumentando o giro e aumentando a rentabilidade da fazenda. A parceria com a Premix não somente é uma empresa que tem produtos de qualidade, mas o mais importante é a parte do relacionamento, da consultoria, das visitas. E a gente vê que o tempo, as viagens, as canseiras, o calor, o frio, a chuva, valeu a pena, sabe? Isso é muito bacana mesmo para quem está no campo. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença.
Fácil, basta você pegar seu celular e mandar para a gente uma mensagem, pode ser um vídeo também. Nosso contato é o 67992647810. A sua participação aqui é muito importante. Nós queremos mostrar você aqui no Bom Dia Produtor. É isso mesmo, Antônio. Sua participação é fundamental. Por aqui nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta está chegando a agricultura para você de todo o Brasil. Não saia daí, voltamos em 2 minutos. 8 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de segunda-feira, início de semana. Hoje é dia 3 de julho. De amanhã é dia 4 de julho, dia da independência nos Estados Unidos. Mas será que isso afeta o mercado financeiro? Vamos saber agora com o Walter Puga, que está lá na B3 Brasil Bolsa Balcão. Ô Walter, será que o mercado deve trabalhar mais lento hoje em função do feriado de amanhã nos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia, trabalha mais lento sim, viu, Antônio? O mercado internacional depende muito da movimentação que ocorre no mercado de capitais, no mercado financeiro norte-americano. Por isso, hoje deve ser um dia de um volume de negócios menor nos Estados Unidos e, por consequência, menor também em outros países, né? O feriado de amanhã, lá nos Estados Unidos, que é dia da independência, lá deve fechar os mercados do país amanhã, fecham em geral, e limitam, lógico, as negociações hoje, né? Os principais indicadores econômicos da semana, tome nota, hein? Índice de preços ao consumidor amplo no Brasil, relatório de emprego nos Estados Unidos, que sai mais adiante, mas são divulgados apenas na sexta-feira, então teremos uma semana aí na expectativa desses dados, né? Enquanto isso, né, o mercado abre espaço hoje para que os investidores fiquem de olho nessa política que ocorre no país, nos problemas políticos e também nessa redução dos preços da gasolina de 5,9% e do óleo diesel, de redução de 4,8% em vigor desde sábado. Então a Petrobras decidiu, né, adotar uma nova política, né? Temos a política lá em Brasília, que preocupa muito o movimento mercado, e temos também essa política nova, né, essa decisão da Petrobras de reduzir os preços da gasolina e do diesel, né? Mas, de outro lado, temos o aumento da conta de luz, né? Com a adoção agora da bandeira amarela no setor elétrico neste mês de julho. Tudo isso é que chama a atenção dos operadores de mercado hoje. Os custos em algumas áreas devem subir, outras devem cair, portanto haverá alguma alteração durante a semana. Mas, sem referência no mercado americano, de fato o volume de negócios é muito pequeno. Vamos para as bolsas asiáticas, você acompanha comigo o que ocorre lá, porque elas fecharam majoritariamente em leve alta hoje. E veja, os números muito parecidos, hein? A bolsa de Tóquio subiu 0,11%, o índice Hang da bolsa de Hong Kong subiu 0,08%, Xangai subiu também 0,11%, Shenzhen subiu um pouco mais, é uma bolsa de menor expressão na China, mas subiu 0,40%, o índice Kospi da bolsa de Seul também subiu 0,11%. Agora, o petróleo no mercado internacional tem sinais mistos, viu? O avanço dos preços do petróleo ocorreu com o aumento da produção da Líbia, né? Esse avanço na produção, né, que saltou, e isso provocou aí, depois de uma leve alta no mercado de petróleo, agora provoca uma baixa, né? Agora há pouco, por volta de 7 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o barril do petróleo tipo Brent já voltava a cair lá em Londres, né? Cotado assim, abaixo de 48 dólares e 80 centes o barril. Isso lá em Londres. Na NYMEX, o contrato WTI até que avançava um pouquinho, mas avançava 0,04%, praticamente inalterado, ainda na faixa de 46 dólares o barril. Como se vê, bem diferente daqueles valores que nós víamos há alguns meses, acima de 50, 51 dólares o barril. O petróleo está muito abaixo disso. Agora, o que ocorre na Europa neste momento? Você tem na tela do seu televisor agora os números das principais bolsas da Europa, os números de referência, né? O que é o número de referência? São esses índices que você tem na tela do seu televisor que mostram aí o comportamento do mercado acionário. Frankfurt tem um índice DAX com alta de 0,63%, Londres tem um índice FTSE com alta de 0,34%, Paris sobe mais de 1%, Madrid também tem alta de quase 1%, mas repare que Milão sobe mais, hein? Sobe 1,57%. O mercado é positivo lá e é positivo nos Estados Unidos, viu? Mesmo com um pequeno volume de negócios, índice Dow Jones agora há pouco tinha alta de 0,30%, às vésperas do feriado de amanhã lá no mercado americano. Standard & Poor's tinha alta também de quase 0,30%. Então nós temos aí uma movimentação positiva no mercado, embora o volume de negócios seja bem menor. Bom, apesar dessa incerteza, o que nós tínhamos na sexta-feira antes do final de semana é a Bolsa em alta aqui no
no Brasil também, né? A nossa bolsa subiu pelo terceiro dia seguido, se aproximou aí dos 63 mil pontos, veja, fechou aos 62.899 pontos, ganhou mais de 1%, né? As ações da Petrobras subiram quase 2%, em alguns papéis a Petrobras teve alta de mais de 2%, né? Avanços no preço do petróleo provocaram essa recuperação. Também tivemos alta para os papéis do Bradesco, né? Os papéis do Bradesco subiram mais de 2% na última sexta-feira, Itaú também teve alta, tudo isso contribuiu para essa alta na nossa bolsa. Enquanto isso, o dólar também vinha em alta, né? Ainda acima de R$ 3,31, confira comigo, na sexta-feira, o dólar encerrava a negociação a R$ 3,31 mais 40, uma alta de 0,18%. Se essa alta permanece a partir de hoje, é esperar mais alguns minutos para conferir. Daqui a pouco nós teremos retomada das negociações no mercado de câmbio e você tem aqui no Bom Dia Produtor os primeiros números desta segunda-feira. Agora eu paro por aqui, viu? Eu volto sinal para Campo Grande, daqui a pouco eu volto. Elaine, Antônio. Daqui a pouquinho o Walter Puga volta aqui no Bom Dia Produtor para falar sobre a cédula imobiliária rural. Daqui a pouquinho. Elaine. E por aqui você acompanha informações agora para o mercado da agricultura. Atenção você, produtor de milho de todo o país. Eu vou destacar o estado do Mato Grosso, onde a colheita do milho segunda safra vem avançando e avançando bastante, com perspectiva de término em aproximadamente 60 dias. A gente vai ver agora na reportagem de Miriam Valadares que pode resultar, então, essa colheita em 130 sacas por hectare. É com você, Miriam. Na Estância Maracaju, o cenário é este. O vai e vem das máquinas deve se estender pelos próximos 60 dias, período em que o agricultor estima finalizar a colheita do milho segunda safra. Por aqui são 2.500 hectares destinados ao cultivo do grão. A expectativa de colheita gira em torno de 130 sacas por hectare. Os primeiros quadros aqui que nós colhemos está na faixa de 130 sacos. A média, eu acho que é uma média boa, não sei, a média do estado deve ser 80, 90 sacos. Nós estamos colhendo 130 agora, os primeiros quadros. Nós implantamos a lavoura no tempo certo, né? Numa época boa, de janeiro, esse milho que está sendo colhido foi a última semana de janeiro que foi plantado e choveu bem o tempo todo. Tanto que teve lugar que teve até excesso de chuva. Deu problemas, aumentou as doenças, né, esse ano. Mas com muito e cuidados também, né? Fungicida na hora certa, inseticida, eu acho que isso que a gente está colhendo bem. A boa colheita se deve aos investimentos e também à integração lavoura-pecuária, que na visão do senhor Roberto, impediu inclusive o ataque da cigarrinha. A cigarrinha aqui para nós não foi problema, nós tivemos, mas muito pouco. Nós estamos plantando milho com braquiara desde 2008, quer dizer, nós fazemos palha justamente na palha da braquiara. Então eu acho que isso se deve a uma ajuda também, que essa combinação milho, braquiária, soja e integração lavoura-pecuária vem nos ajudando. Produtividade em alta e valorização em queda. O agricultor não está otimista em relação aos preços. O câmbio, se melhorasse bastante o câmbio, poderia sair na exportação, mas como vai ser praticamente mercado interno, eu acho que o preço do milho é baixo. Geralmente na safra de milho a gente comercializa 50% antecipado com contratos e fazemos barter também, algumas trocas, né, com a cooperativa nossa. E o restante a gente segura em anos que você vê que tem alguma perspectiva de subida, senão vai comercializando. Em Mato Grosso do Sul, a área destinada ao cultivo do milho segunda safra soma 1.800.000 hectares. De acordo com a AproSoja-MS, a produção deve ser superior a 9 milhões de toneladas, sendo a produtividade média de 85 sacas por hectare. Miriam Valadares para o SBA.
E o programa Mercado Futuro com Antônio Resch completa 15 anos na grade do Canal do Boi. É o programa mais antigo do canal. Então, por isso, nós temos uma homenagem para o programa Mercado Futuro e também para o jornalista. Acompanhe. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês. O Mercado Futuro estreou no Canal do Boi, apresentado pelo jornalista Antônio Resch em julho de 2002, com transmissões ao vivo da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, hoje a B3. Um dos mais antigos e prestigiados jornalistas do agronegócio brasileiro, Antônio Resch se destacou nestes 15 anos como entrevistador dos protagonistas de grandes temas do setor. Nas conversas, no formato de talk show, debateu questões que marcaram e ainda marcam o meio rural. Foi também didático na condução do programa, esclarecendo as negociações dos mercados futuros e as operações das commodities agrícolas e financeiras. Antônio Resch, com a tarimba de 46 anos de jornalismo, ganhou notoriedade, entrevistando personalidades do agronegócio, empresários, operadores de mercado, pesquisadores e produtores. Além das conversas sempre marcadas pela descontração, bom humor e otimismo, Resch apresenta análises de mercado agropecuário e as tendências da economia do Brasil e do mundo. Boa parte desse acervo pode ser revista no YouTube. Suas opiniões e as de seus entrevistados têm sido uma referência ao agronegócio brasileiro. Para o jornalista, a missão do programa é ajudar o produtor a compreender os processos de negociação na Bolsa de Mercadorias e melhorar a gestão e a administração dos negócios dentro das propriedades. Mercado Futuro, todos os dias, de 1h30 às 2 da tarde, há 15 anos, no Canal do Boi. Parabéns especial, então, ao Mercado Futuro. Você viu a nova vinheta da programação. Você acompanha de segunda a sexta, de 1h30 até as 2 horas, horário de Brasília. E por aqui, nosso tema é a cédula imobiliária rural, que foi tema da nossa entrevista hoje, bem no comecinho do programa, com a presença do analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Mas vamos saber mais sobre esse assunto, pois voltamos agora a B3, Brasil Bolsa Balcão, saber também o que isso deve implicar, aí facilitar também, principalmente para financiar o trabalho no campo. Bom, você lembrou bem, viu, Elaine? Eu estava anotando aqui, o Senado Federal, é sempre importante frisar isso, é uma nova forma de financiamento, aprovou no dia 14 agora o projeto de lei da Câmara 212/2015. Esse projeto autoriza o proprietário do imóvel rural a submeter sua área total ou parte dela no regime de afetação. Com isso, ele institui aí a cédula imobiliária rural, será chamada de CIR, né? Cédula imobiliária rural. Esses procedimentos facilitam, na verdade, a obtenção de crédito pelo produtor, porque dão uma garantia aos credores. E a oferta dessa garantia, ou seja, essa cédula imobiliária rural, pode e deve baratear e muito o financiamento para quem atua no agronegócio, né? Devido a algumas modificações no texto, o projeto volta agora para a Câmara dos Deputados. É importante notar isso. Agora, esse regime de afetação permite ao produtor rural, e isso é muito importante, por isso temos repetido, né, entrevistas sobre esse assunto, né, separar uma parte do imóvel para dar como garantia ao pedir um empréstimo. Bom, assim o produtor não compromete toda a propriedade dele e separa uma fração, uma parte dessa propriedade que tenha valor equivalente ao valor do financiamento, né? A mesma separação em frações poderá ser feita também para essa emissão da cédula imobiliária rural, um título de crédito que é criado durante essa proposta e que poderia ser negociado até em bolsa de valores. Esse título é um título negociável, portanto,
será negociado aqui na B3. Bom, o relator do projeto, o senador Ronaldo Caiado, ele fez algumas emendas no texto, importante lembrar isso, né? Ele foi apoiado, lógico, pelos partidos que participaram da reunião de líderes lá no Senado. Uma dessas modificações, atenção, inclui a obrigação de registrar a cédula imobiliária rural em até 90 dias, sob a pena dela ficar sem efeito. Isso é muito importante. Outra diz que o proprietário que não emitir a CIR, né, a cédula imobiliária rural, em 90 dias, ficará impedido de afetar o patrimônio por 1 ano. Portanto, é importante respeitar as regras, é uma legislação nova que vem facilitar, mas tem suas exigências. A última mudança feita por Ronaldo Caiado acrescenta a necessidade de adimplência em relação ao financiamento e créditos rurais contratados aí com juros subsidiados. É preciso que quem tenha obtido financiamento especial mantenha, lógico, em dia suas parcelas, não esteja em atraso para poder emitir essa cédula imobiliária rural. Bom, a repórter Camila Xavier conversou com Ronaldo Caiado sobre esse assunto e vamos rever a entrevista. No último dia 14, o Senado aprovou a facilitação do crédito para o proprietário rural, através do projeto de lei da Câmara 212 de 2015. Sobre esse assunto, eu converso agora com o senador Ronaldo Caiado, relator do projeto. Senador, o que é a cédula imobiliária rural e o que ela permite? Olha, isso é uma matéria que vem tramitando a longo prazo e que ela vai promover uma modificação completa na vida do produtor rural, que antigamente ele precisava de dar em garantia uma dívida, todo o imóvel, toda a propriedade, toda a escritura era vinculada. Agora, ele pode construir com este projeto que foi aprovado no Senado e retornou à Câmara, e acredito que será aprovado também nos próximos dias, irá à sanção, ele poderá ter o fatiamento da propriedade. E com isto, ele poderá criar uma cédula específica em que ela vai ser suficiente, registrada em cartório, lógico, podendo ser comercializado na bolsa, mas vai ser suficiente para poder garantir o empréstimo. Então, isto produz um resultado que chama-se criar um patrimônio de afetação. Seria aquela parte específica que faria a garantia do imóvel. No decorrer do tempo, tá certo? Este valor poderá ser também rediscutido e esta cédula poderá ser também, vamos dizer, afetada numa menor fatia da propriedade. Ou seja, é uma maneira de você não bloquear o produtor rural de novos empréstimos e, ao mesmo tempo, você dar a ele uma capacidade de garantir àquele que realmente faz o empréstimo, aonde essa cédula ela está registrada em cartório, ela pode ser comercializada na bolsa e, ao mesmo tempo, se o proprietário não quitar aquilo na data certa, aquela fatia, aquela área afetada da sua propriedade passa a ser patrimônio de quem ali fez o financiamento. Mas essa parte da propriedade ela vai ser repassada diretamente ao financiador ou precisa ser executada na justiça? Não, não tem justiça. Essa parte que está afetada, ela será registrada em cartório, certo? Ou seja, dando todas as garantias. Ela poderá ser comercializada na bolsa, certo? Também, se aquele cidadão que a recebeu deseja colocá-la também e vendê-la e continuar a comercialização dela, é uma cédula que pode ser facilmente comercializada porque ela tem todas as garantias. Caso o proprietário, no final do prazo, quite aquele valor, lógico, essa área da sua propriedade que está afetada retornará à sua propriedade. Se ele não quitar, esta área vai realmente ter um novo dono, que foi aquele responsável ou pelo financiamento ou a quem ele vendeu esse título. Ela traz benefícios também, juros mais baixos, por exemplo? A partir daí, você tem uma garantia real e também de rápida comercialização. Ao mesmo tempo, o não cumprimento no prazo, ela imediatamente será reintegrada ao patrimônio de quem financiou e com isso dá muito mais celeridade
e ao produtor rural a garantia de que ele poderá ter um patrimônio e este patrimônio ele poderá ali construir várias áreas de afetação, tá certo? Para vários empréstimos que ele queira contrair. Então, ele não vai ficar com um imóvel só, que é a grande queixa que nós temos hoje. Um cidadão que já renegociou sua dívida, que já pagou grande parte das parcelas, a propriedade num todo hoje está arrestada, está vinculada àquela dívida anterior de valor insignificante. E ele não tem como fazer novo empréstimo nem continuar na atividade. Isto é um passo importante, devo dizer que é um passo importante que dará uma sobrevida ao produtor rural, para que ele tenha mais crédito diante da propriedade que anteriormente ficava 100% bloqueada. Quem ficaria com a cédula imobiliária rural? No caso, se for banco estrangeiro, ele também poderia ficar com a terra? Olha, lógico, quem tiver adquirido essa cédula tem o direito de amanhã usufruir dela, caso o proprietário não quite essa dívida pelo valor de face daquela cédula. Então, se amanhã ele adquiriu e não teve o pagamento por parte de quem fez o financiamento, é lógico que aquilo será incorporado no seu patrimônio. Seja ele quem for que adquiriu amanhã títulos em qualquer uma das empresas no Brasil, seja ela no setor rural, seja ela na área da indústria, do comércio, na verdade, desde que esteja na Bolsa, ela será proprietária daquele que realmente tem, a partir dali, um número X de ações ou pelo menos uma área daquela propriedade. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senador Ronaldo Caiado. Camila Xavier para o SBA. É importante notar, ressaltar, que o fato desta cédula poder ser negociada, isso facilitaria muito a obtenção de financiamento a juros mais baixos. É uma alternativa em que há aumento, valorização da garantia para quem financia e, lógico, sempre sem tomar toda a propriedade de quem financiou. Ou seja, não haverá um grande impedimento para esse proprietário, apenas uma área da propriedade poderá ser afetada. Isso é muito importante. Nós voltaremos a esse assunto durante este mês, enquanto esperamos a aprovação da Câmara Federal. Agora, 9h15, daqui a pouco eu volto, viu, Elaine? Nós vamos falar sobre a perspectiva de que em Goiás também pode ocorrer uma redução do ICMS na venda do boi vivo. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse assunto. Agora, Campo Grande. Muito obrigada, Pulga. Então, daqui a pouquinho ele vai trazer informações para você, principalmente você aqui do estado de Goiás. E por aqui a gente vai chegando quase na reta final, vamos para o último intervalo comercial e a gente já volta. Voltamos daqui a pouquinho para falar também sobre o mercado financeiro e as principais commodities agrícolas. Fique por aqui. Bom dia, produtor. Na sua manhã já estamos na reta final e é hora de falar sobre previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. As informações com a Nadiara Pereira. As chuvas têm ocorrido com forte intensidade sobre a faixa leste do Nordeste. Isso tem garantido altos níveis de umidade desde o leste da Bahia até partes do Rio Grande do Norte. Isso beneficia áreas produtoras de cana-de-açúcar, áreas de cacau do sul da Bahia e até áreas de grãos do recôncavo baiano. Mas, por outro lado, a chuva com alto volume tem trazido transtornos para algumas cidades litorâneas. No sertão nordestino, como é comum desta época do ano, o tempo fica cada vez mais seco e a situação da seca se agrava no interior da região. O nível de umidade no solo já está abaixo de 10% em toda esta área em laranja do mapa. Agora, para esta semana, a expectativa é de continuidade do tempo seco aqui sobre o interior nordestino e a chuva ela ainda se intensifica sobre a faixa leste e norte da região. Há risco para transtornos desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte por causa do alto volume de água. No decorrer da próxima semana, a chuva ela continua sobre áreas litorâneas e ainda pode vir com forte intensidade, até mesmo sobre o litoral do Maranhão e do Ceará. E aqui sobre a faixa leste ainda estão previstos volumes mais significativos. No interior da região, nada muda por enquanto, tempo bastante seco, pelo menos nos próximos 15 dias. Hoje eu encerro por aqui minha participação, uma ótima semana a todos e até logo! Muito obrigada, Nadiara Pereira. Amanhã, então, a Somar Meteorologia volta com mais previsão do tempo para o seu planejamento estratégico. E por aqui, na reta final dessa edição de segunda-feira, vamos voltar a B3 Brasil Bolsa Balcão, porque Pulga já adiantou para a gente, vem redução de ICMS para o estado de Goiás. Nos deixe atualizados, Pulga.
De fato, Elaine, há uma perspectiva de que Goiás adote a mesma postura do Mato Grosso e haja lá uma redução também de ICMS sobre a venda de gado vivo. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso já já. Mas antes, o cafeicultor espera o que ocorre lá fora e aqui no mercado de café. Tendo como referência a Café Arábica, vamos lembrar que na última sexta-feira, em Nova York, a bolsa encerrava em queda, sem força para sustentar os ganhos que obteve durante a semana. Portanto, tivemos uma leve baixa. Agora, há fatores técnicos que influenciam nesse mercado. Não há grandes alterações, na verdade. Depois de registrar ganhos até em parte do dia na sexta-feira, a Bolsa de Nova York reverteu, terminou com perdas no mercado de café. Viu? O mercado não conseguiu superar o que nós chamamos aqui de resistência, que são aqueles valores mais altos que os grafistas, os analistas esperam no valor de um determinado contrato futuro, né? E acabou retornando ao terreno negativo. As informações são de agências internacionais, foram amplamente divulgadas na sexta-feira e chamavam atenção para os dados de exportações mensais da OIC, da Organização Internacional do Café, que teriam aí contribuído para a pressão sobre os preços, demonstrando uma boa oferta de café no mercado global. Para você ter uma ideia, as exportações de café dos países membros da OIC totalizaram quase 11 milhões de sacas de 60 quilos em maio, o 8º mês da safra mundial 2016-2017, né, que vai até outubro, setembro, contra cerca de 10 milhões de sacas registradas no mesmo período em 2006. Ou seja, houve uma alta na oferta de café no mundo de quase 9%. Por isso, nós tivemos aí um movimento de baixa. Agora, para café robusta não aconteceu mesmo não. Café robusta encerrou em alta na Bolsa de Londres, viu? O mercado trabalhava com alta, as cotações avançaram porque, em relação ao café robusta, há um movimento de cobertura de posições vendidas na Bolsa de Londres, né? Com a chegada aí do período de notificação das entregas do contrato futuro de julho. Então, em Londres, houve uma alta de mais de 1,60% para o café robusta. Alguns outros contratos subiram entre 0,75% até 1%, mas para a robusta, para café arábica houve um movimento de queda. Movimento de queda que afetou a nossa bolsa também. Nós aqui também tivemos uma queda para o mercado do café. Agora, no mercado físico, aí falamos de preços pagos ao produtor. No Brasil, no sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, ainda se mantinha em R$ 465 a saca. Eu falo de café com 15% de catação. E no Cerrado Mineiro também, R$ 465 a saca. Já café arábica Rio, tipo 7, lá da zona da Mata de Minas Gerais, em torno de R$ 410, R$ 415 a saca. Portanto, café arábica mantém preços pagos ao produtor em reais, apesar da queda na última sexta-feira no mercado de bolsa para o café arábica. E o que acontece agora no mercado internacional? Os primeiros negócios na Bolsa de Nova York com café, você acompanha daqui comigo. Mas antes, vamos ao CPEA, como lembrou meu diretor de TV, café arábica subia para R$ 445,86 a saca em média. Veja que há uma recuperação para as cotações do café no mercado. A café arábica, reação positiva, isso ocorreu até no final do mês, o que traz aí café não ainda naqueles valores, né, longe daqueles valores que o produtor gostaria, mas próximo aí de uma recuperação firme, né? O que os números mostram é uma recuperação firme para o mercado, pelo menos nesses níveis de preço que nós vimos agora. E o café robusta negociado na Bolsa de Londres, que teve alta, veja o comportamento dos preços aqui no Espírito Santo. Café robusta no Espírito Santo não teve a mesma reação, né? Não acompanhou o que ocorreu lá fora. Ao contrário, recuou de novo, caiu para R$ 407,17 a saca. Você tem na tela do seu televisor a média apurada pelo CPEA, ocorreu uma recuperação na semana passada, mas já devolve parte dos ganhos que nós tivemos na quinta-feira. Isso no mercado físico. Neste momento, na Bolsa de Nova York, veja as cotações do café arábica lá. Café arábica negociado no mercado americano opera agora. Lembrando que amanhã não teremos negócios no mercado americano, hein? Sem a referência do mercado americano, o que amanhã nós teremos um mercado com baixo volume de negócios aqui, é de se esperar, viu? Setembro opera agora lá com alta de 1,90%, ganha 235 pontos, vai a $1,28 por libra-peso, e o contrato de dezembro a $1,31 por libra-peso, tem alta de 1,78%. O mercado trabalha, portanto,
em alta lá, alta de 230 a 235 pontos, já recupera as perdas da sexta-feira. E aqui na BMF Bovespa, segmento BMF Bovespa, agora a B3, a Brasil Bolsa Balcão, veja o que está ocorrendo nos primeiros negócios desta semana. Mercado trabalha em queda para vencimento mais curto, o vencimento de julho recua quase 1%, cai para 144 dólares a saca, perde $1,35 por saca, mas o volume de contratos negociados é muito pequeno. Já o contrato de setembro sobe quase 2%, de 149 sobe para 152 dólares a saca, quase 3 dólares de alta nos últimos negócios, alta acentuada para os primeiros negócios em setembro no mercado futuro da BMF Bovespa. Agora 9 horas e 25 minutos, hora de Brasília, passamos pelo mercado do café, vamos para o mercado do boi gordo, porque Goiás também deve reduzir a alíquota de ICMS na venda de boi vivo. O assunto é destaque nas principais de notícias deste final de semana e na edição de hoje do Jornal Valor Econômico, porque o governador de Goiás, Marconi Perillo, enviou à Assembleia Legislativa de Goiás projeto de lei que pede a redução de ICMS para transporte de boi para abate de 12% para 7%. A proposta concede também crédito outorgado de 5% para o chamado boi em pé, a partir da publicação da lei. Isso geraria aí uma alíquota de 7% no transporte interestadual, segundo a Secretaria de Fazenda do Estado lá de Goiás. O governador atende uma reivindicação das federações de agricultura e pecuária, a FAEG, e também da indústria, né? A FIEG, lá do Estado de Goiás, né? A Federação das Indústrias e a Federação da Agricultura encaminharam esse pedido, lógico, né? Seguindo os passos aí do Mato Grosso do Sul e também do Mato Grosso, né? O primeiro estado a anunciar a redução de ICMS, vale lembrar, para a venda de boi vivo, foi o Mato Grosso do Sul. Isso ocorreu lá atrás, no dia 21 de junho. Em seguida, Mato Grosso também apontou uma redução, né? O governador Pedro Tax anunciou, aceitou reduzir de 7% para 4%. Lá no Mato Grosso, a alíquota de ICMS na mesma situação. Mato Grosso, particularmente, vive uma situação delicada em função de problemas com o frigorífico JBS, que responde aí por boa parte do abate no estado. Então, Mato Grosso deu início a esse processo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso seguiu e Goiás deve seguir também com redução de ICMS para boi vivo. E o que ocorre no mercado? Agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília. O que ocorre no mercado do boi gordo, você acompanha comigo agora. Lembrando que nós temos no CPEA este levantamento que você tem no painel. Em média, em São Paulo, no interior, R$ 126,56 a arroba do boi gordo. Veja que há uma baixa, né, já esperada pelo mercado. Ligeira recuperação logo no início da semana passada, mas em seguida uma retomada de queda para as cotações do boi gordo. Já era esperada essa redução. Não há uma surpresa nisso diante da pressão em que o setor vive hoje. Bom, enquanto isso, o bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, segundo o CPEA, operava em média na última sexta-feira com este valor que você tem no painel, sobe para R$ 1.100,69 por cabeça. O mercado trabalha com recuperação para bezerro, embora haja ainda uma pressão sobre os preços do boi gordo no mercado. E no mercado futuro? Como aqui na B3, os operadores de mercado veem lá na frente as cotações do boi. Alguma recuperação na sexta-feira, mas muito tímida. Também puderam, os preços desabaram recentemente. Agora, confira os primeiros negócios nesta manhã. Agora, 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Você tem na tela do seu televisor os primeiros negócios desta segunda-feira com boi gordo no mercado futuro. Boi gordo para julho a R$ 123,50 a arroba, praticamente estável, não há grandes alterações, né? Praticamente o mesmo valor da última sexta-feira. O contrato de agosto a R$ 123,70 a arroba, recua 0,20%, cai, portanto, boi gordo negociado no vencimento de agosto. Outubro, que é referência para o pecuarista que trabalha com confinamento, sobe de novo, né? Depois de alguma leve recuperação na sexta-feira, sobe agora mais 0,20%, vai a R$ 124,72 arroba. Temos, portanto, alta para boi gordo no vencimento de outubro, que é referência para pecuarista que trabalha com confinamento. Importante isso, né? Outubro é um mês de referência. De olho na informação, porque boi gordo está sob pressão, mas há, vez ou outra, alguma leve recuperação para a média dos negócios feitos aqui no mercado físico e também no mercado futuro. Agora, 9 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar a minha participação, eu gostaria de ir para o dólar. Vamos para o dólar? Dólar negociado no mercado agora,
Dólar comercial a 13,31 mais 50, praticamente estável, com leve alta de 0,03%. Dólar abre negociações nesta segunda, sem grandes alterações, mas ainda bem acima de 2,30, como você acaba de ver na tela do seu televisor. Eu encerro por aqui a minha participação, volto sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. Excelente semana para você e para toda a sua equipe. Por aqui, chegando no finalmente dessa segunda-feira, mas semana promete. Tem muita informação importante que a gente já está apurando, inclusive para o Bom Dia Especial de sexta-feira. É isso mesmo, vai ser um bom dia muito especial, então eu vou até fazer segredo, não vamos nem falar. Nem vai falar ainda. A gente volta amanhã às 7h15 da manhã. Boa semana. É isso mesmo, a gente espera amanhã bem cedinho. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada